Bom, professor, boa tarde. Piccoli, Pelotas está pronto para esse grande desafio, jogo mais importante da temporada do Lobo? Boa tarde. Eu ainda tenho treino hoje à tarde. Eu estou com uma semana um pouquinho diferente, digamos assim, em relação às outras semanas. Uma semana que nós acabamos pagando o preço daquela odisseia, né? E eu estou recebendo atletas hoje à tarde do departamento médico para trabalhar. Então foi um período diferente, digamos assim. Mas bem encaminhado, a base está bem estruturada. Vamos aguardar agora à tarde para definir exatamente com quem que nós podemos contar, e a ideia é que se faça novamente um jogo consistente, bem equilibrado e atento, porque é decisão. Decisão você não pode vacilar. E é uma decisão, digamos, que ela esteja em aberto. É o placar mínimo. Qualquer vacilo pode acabar te tirando do jogo. Mas nós vamos fazer um grande jogo, não tenho dúvida disso. Esses jogadores que tu está recebendo agora, né? Como por ser um jogo de grande decisão, um passo de estar na final, Pelotas tem a vantagem, né? Tu espera que eles sejam 100%, se tiver meia boca não vai, ou é jogo para ir para tudo ou nada? Não, é jogo para ir tudo ou nada. Eu imagino, evidentemente, que eu não vou comprometer nenhum atleta em relação a expor e tal. Eu confio muito naquilo que nós conversamos ali no departamento médico. Mas até por tudo que eu sempre conversei com vocês, por ter uma base de time estruturada, por ter alternativas um pouco limitadas em relação às mesmas características, não em quantidade, agora felizmente nós desenvolvemos algumas ideias diferentes, mas por característica de jogo eu espero eles até a última hora. E evidentemente com a responsabilidade de saber que durante o jogo você vai ter um risco considerável também. É importante aguardar sim mais um pouquinho. Piccoli, os jogadores, né, vinham te pedindo, vinham até falando que queriam um jogo forte, que queriam um jogo contra um adversário grande, né? E o Pelotas conseguiu ter isso na partida contra o Caxias, né? Que avaliação faz do comportamento dos jogadores e se é possível repetir o mesmo comportamento da partida de ida nessa partida de volta com a vantagem? Esse é um detalhe que pode ser benéfico ou não. Eu tomo muito cuidado em relação à vantagem. A vantagem ela é mínima, ela existe, é fato, mas ela é mínima para um jogo de decisão. E ela pode alterar a questão anímica do atleta, ela pode trazer algum comportamento diferente que aí sim não vai me agradar. Mas é possível sim fazer um jogo. Nós tivemos momentos distintos no jogo lá em Caxias. Se nós olharmos do ponto de vista quando estávamos sem a bola, a equipe se comportou muito bem. Já com a bola nós oscilamos muito. Talvez em função da maratona de jogos, em função do desgaste, talvez. Eu não tenho convicção de como te precisar isso. Mas para um jogo dentro de casa, precisamos manter aquela nossa postura sem a bola e melhorar o nosso jogo com a bola. Um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de troca de posições, melhorar nosso passe no terço final. Penso que precipitamos um pouquinho. Mas é decisão, e aí o componente emocional ele entra também, né? Entra numa dosagem talvez um pouco maior do que o normal. Então nós vamos buscar um equilíbrio para que nós possamos fazer um grande jogo. Mas é possível sim. Precisa controlar esses detalhezinhos. O Caxias contra o Santo Ângelo foi todo para cima e tomou 2 gols. Contra a equipe do Gaúcho, ele se retrancou mais e fez 2-1 sobre o Gaúcho. Qual o time que tu espera do Caxias para pegar o Pelotas, Piccoli? Não é difícil de precisar de que forma que venha o Caxias. A decisão em aberto, ela permite o treinador, a nós treinadores, permite que nós tenhamos a condição de montar estratégias diferentes. Daqui a pouco para ele pode ser interessante vir para cima no começo, mas sabe que nós temos uma saída muito rápida, principalmente aqui dentro da boca do lobo. Pode esperar um pouquinho e daqui a pouco apostar tudo num segundo tempo. Não consigo te precisar. O fato é que nós vamos estar preparados para as duas situações, porque a nossa forma de jogar, sim, não pode ser diferente. Nós precisamos manter aquela mesma clareza que nós tivemos nos jogos em casa, bastante equilíbrio emocional, inteligência para jogar e ambição de vencer o jogo. Porque senão você vai começar a sentar em cima de uma vantagem que ela é mínima.
Não dá para... A vantagem ela só vai ser vantagem mesmo quando terminar o jogo e você fazer valer. Então eu tenho essa preocupação de não olhar para aquilo que foi feito lá, só para aquilo que foi feito lá. Não, a gente fez uma etapa, e como você mesmo citou, o Caxias soube fazer isso. O Caxias viveu os 2 jogos da decisão contra o Gaúcho e acabou passando. Lá em São Borja, tu disse que essa semifinal talvez te desse algumas respostas, talvez não para agora, mas talvez até pensando para o futuro, né, Campeonato Gaúcho. Essa semifinal te deu uma resposta chamada Jean Roberto, e outra, caso, não sei como é que está a questão do Giovani, ele foi um dos atletas que saíram bastante desgastados lá de Caxias, juntamente com Vacaria. Ele é uma possibilidade, se não digo para sair jogando, mas que alterou o teu esquema. Gostaria que tu falasse sobre isso. Ele já começa a te dar essas respostas que tu queria. Não tenha dúvida. E o Jean sabe o quanto nós conversamos sobre isso. Qual a forma que eu gosto de trabalhar com o atleta? Onde ele consegue me dar aquilo que eu estou querendo, sem violentar o atleta. Para isso, muitas conversas. A situação lá de Caxias já era pensada. Eu vinha conversando com o Jean já há algum tempo em relação a fazer uma função mais próxima da área, para deixar ele mais à vontade, com o poder de decisão que ele tem, é muito interessante. E não só por isso, também pela situação de nós não termos uma alternativa para o Jean, para o Giovani. Então, daqui a pouco a gente vai criando algumas situações que nos dão um alento em relação até a montagem de elenco, sim, para frente. Mas esses momentos decisivos eles servem também para isso. Veja que talvez a grande situação interessante em relação ao Jean é que ele começou a trabalhar comigo, entendeu? Eu cheguei aqui, ele estava no departamento médico e vivendo de uma situação que ele tinha feito há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Hoje não, hoje ele já está mostrando que ele pode nos dar uma condição nessa nova versão dele. E ele é sim uma das alternativas que a gente tem para essa situação do Giovani. E eficiente, né? Ele consegue compreender o jogo e, de certa forma, nós não perdemos aquela característica. Agora, para esse tipo de situação, né? Não pode ser uma coisa definitiva, porque daqui a pouco o atleta, eu estou tirando ele da situação principal dele, que é um armador, né? Inclusive, essa situação da armação, eu estou até pensando já, olhando para frente, o que a gente pode dar para o atleta para que ele possa me devolver isso, me devolver em qualidade. Acho que o Jean ele pode render mais, sim. Mas é por aí. Te vê os jogadores mobilizados, né? Desde a tua chegada, eles não estão mais, dá para dizer assim, acomodados, né? Eles estavam na primeira fase ali acomodados, tirou esses jogadores da acomodação, até os jogadores falaram que a primeira fase ela era protocolar, o Pelotas conseguiu e agora mudou a chave, né? Chegou a fase decisiva. Para o treinador, quanto isso é importante, saber que o jogador ele não tem vaga cativa no time, se ele não se doar ao máximo 100%, 101%, ele vai perder a vaga no time. Tão importante que aonde nós não tínhamos essa concorrência, nós acabamos criando alguma coisa, para que ninguém tivesse esse conforto. É extremamente importante quando você desenvolve trabalho de grupo e aonde nós, treinadores, temos uma função, às vezes, cruel, que é gerir sonhos. Então, daqui a pouco você dá a oportunidade para um atleta, parece que você está preterindo o outro, e não é essa a ideia. E manter esse pessoal com essa mesma chama acesa é desafiador. Porém, faz parte do nosso dia a dia, né? Eu tenho essa característica, todo mundo que está comigo tem que estar pronto, porque daqui a pouco eu resolvo chamar. Eu ainda brinco com eles que treinador não tem uma cabeça normal. Porque se fosse normal não seria treinador. E aí eles parecem que estão entendendo essa ideia, e na própria competição faz isso, né? Você vai chegando na fase mais decisiva, o pessoal dá uma aguçada aí na parte emocional, todo mundo quer jogar, o departamento médico começa a esvaziar e aí fica legal, é bom. Mas é porque tem esse desejo da parte deles também, senão você não consegue motivar quem não é motivado. Fato. Tem jogadores no plantel do Pelotas que cresceram muito com a tua chegada, Piccoli. E entre eles está o Busanello. O jogador hoje ele é um jogador que faz parte do teu esquema tático, é fundamental, né, Piccoli? É um menino que sempre se mostrou muito interessado em ouvir o que a gente tinha de informação para ele e colocou em prática. Ele simplificou. Tem qualidade, tem capacidade, ele ficou muito chateado com o jogo dele lá em São Borja, principalmente no segundo tempo. Mas o que nós passamos para ele foi que faz parte do processo.
Ele tinha pouco tempo de jogo. Falei, cara, você precisa saber jogar todos os jogos. Você precisa encontrar um jeito de jogar todos os jogos. Do teu jeito, não do jeito que as pessoas querem. E o teu jeito tranquilo vai me trazer aquilo que eu quero para a equipe. E ele é um dos atletas, como você mesmo disse, que cresceu bastante nesse processo nosso aqui dentro do Pelotas. E é bom porque tem momentos que a gente fica com um monte de perguntas, né? E tem outros que você consegue captar algumas respostas. Esse é um caso bem interessante, até porque nós tínhamos o Tato machucado, né? E aí hoje o futebol tem fila, né? Alguém está na frente de alguém. Piccoli consegue deixar um pouquinho de lado a decisão, e gostaria que tu falasse de ontem, né, do sorteio, o caminho do Pelotas no Campeonato Gaúcho. Qual foi a tua avaliação? É uma competição que não dá para escolher, né? O campeonato ficou muito apertado. Eu penso que vai ser apertadinho para todo mundo, mas sem exceção. Para os grandes, para aqueles que são do mesmo nível e para quem está subindo. Não tem você escolher grupo. Houve um tempo que a gente sabia que tinha 2 ou 3 equipes que daqui a pouco você poderia pensar em fazer resultado. Hoje não tem. E extremamente importante iniciar bem a competição. Essa é uma regra básica. Ela é determinante? Ela poderá ser determinante. Então eu vejo muito equilíbrio, eu vejo competições muito... os estaduais eles estão sendo muito cruéis com o clube, conosco, né, os profissionais, mas não tem muito drama. É olhar para a competição e encarar de frente. Mesmo para nós que ainda temos que terminar uma competição importante para a gente, né? E olhando assim os 2 grupos, cara, não dá para escolher. Não dá para escolher. Você tem que saber. A gente prega muito no futebol que tabela boa quem faz é o time. Se você tiver competência, ela fica boa, porque aí você passa por cima de qualquer adversidade. Mas eu volto para fazer um Campeonato Gaúcho depois de 4 anos, 5 anos. E as dificuldades que eu estava encontrando fora, eu vou encontrar aqui também. Pode ter certeza disso. Dá para usar também esse Campeonato Gaúcho que está lá na frente para motivar os jogadores agora para essa decisão, como um vestibular para aqueles que ainda não têm contrato, para renovar contrato, enfim, para ficar até a Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, dá para utilizar tudo isso ao teu favor, motivar os jogadores ainda mais para chegar nessa decisão? De uma forma bem sucinta, sim. Sem também daqui a pouco exagerar na dosagem, porque eles podem sair de uma situação que não é a verdadeira deles e trazer a parte do desequilíbrio emocional. Mas os atletas, lá em São Borja mesmo, nós tivemos uma conversa no hotel pós-jogo, antes mesmo de saber o que viria do jogo do Internacional contra o Bagé. E a conversa foi muito, muito objetiva, e partiu inclusive deles uma colocação que eu acabei pegando para mim. A partir do momento que nós tivemos a condição de assegurar a vaga na Série D, nós entregamos ao clube uma possibilidade de calendário, ao clube. A conquista do título, ela é muito voltada para nós profissionais. Eu achei muito legal essa colocação dos atletas, porque essa é a verdade. O que fica para a história, a forma como as pessoas vão te olhar é se você conquistou o título, cara. E isso está bem latente ali dentro, eu sinto isso. Cabe a mim agora controlar um pouquinho para não ter muito exagero, nem para lá nem para cá, e fazer um grande jogo. Buscar essa classificação dentro de casa, e que da forma que nós jogamos até agora em casa, desde a minha chegada, acho que nos dará uma condição bem interessante, com um pouco mais de concentração, talvez, nos dará uma condição de passar de fase. Piccoli disputou vários campeonatos estaduais aí, jogou no mercado e treinou no mercado paulista. Os estaduais ainda é válido, Piccoli, para fazer uma boa equipe, já planejar para um calendário nacional, Piccoli, ainda no Brasil? Grande pergunta. Ele nos traz alguns parâmetros, mas esses formatos engessados e curtos, ele, ao mesmo tempo que ele trabalha também, daqui a pouco ele extrapola na parte emocional. Mas com um pouco de cuidado, com um pouco de coerência, dá sim, dá pra gente fazer. O problema é que às vezes quem começa não termina o campeonato, do ponto de vista técnico. Eu tenho grande chance de começar e não terminar. O campeonato ele expõe muito os treinadores.
porque é uma necessidade. Já temos uma urgência muito grande nos campeonatos. No futebol brasileiro. E nos campeonatos estaduais ela ficou absurdamente cruel. Mas dá. Se o clube tiver uma estrutura de grupo estável, né, você consegue ali no estadual tirar alguma coisa interessante. Mas não pode ser determinante. Se for determinante, pode não ser verdadeiro.